TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, bem-vindo de volta. Estamos mais uma vez ao vivo aqui na Câmara Municipal de Campinas para dar início a mais uma reunião de uma comissão aqui da Casa. Essa será a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública. Essa comissão é presidida pelo vereador Major Jaime e esta reunião, como sempre, você acompanha pelas nossas redes sociais ou também pelos canais da TV Câmara Campinas. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. É um prazer, uma satisfação estarmos aqui mais uma vez nas nossas reuniões da Comissão de Segurança aqui da Câmara Municipal de Campinas. No tema de hoje, nós vamos falar um fato, ou se não uma circunstância, uma situação que já vem acontecendo há muitos anos. Pelo menos do que eu me lembro, está aqui junto um irmão meu, que é o Tenente Coronel Augusto. Eu lembro que na nossa época ainda de tenente, a gente já tinha alguns problemas nesse sentido, que é hoje a questão do morador de rua. Não vou colocar isso como um problema, mas coloco que é uma questão que deve ser trabalhada, que deve ser desenvolvida, que deve ter alguma ação do poder público municipal, poder público estadual, através das suas forças, para que a gente possa chegar em alguma solução. Infelizmente, esse problema vem se agravando ano a ano. Nós temos uma nova gestão na prefeitura. Com certeza, eu falo isso aqui. Agradeço o vereador Arnaldo Salvetti, tá junto conosco aqui, já daqui a pouco já vai poder falar um pouco. Mas essa problemática do morador de rua, que hoje não é mais a região central. Antigamente a gente falava muito da questão da região central. Hoje, infelizmente, quando a gente fala morador de rua, a gente tem que lembrar que os moradores de rua estão no centro, estão em Barão Geraldo, estão em Sousas, estão na região do Taquaral, estão na região ali do Aurélia, no Campo Grande, no Ouro Verde, em várias localidades aqui do nosso município, nós temos uma concentração de moradores de rua. Sabemos que hoje a Secretaria de Assistência Social tem desenvolvido um trabalho, tem feito algumas ações, mas eu sempre converso bastante com a secretária Vandercleia, a quem eu parabenizo pelo trabalho que e até tem um trabalho muito bom, que eu aplaudo esse trabalho pelos resultados que vem apresentando e pelo que a gente tem visto. O projeto vem com a gente, eu tenho certeza que os representantes da secretaria vão poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas são ações que ainda não determinam uma mudança significativa nesse cenário que nós temos, como eu disse, principalmente na região central, mas também em outras localidades. Hoje temos a presença aqui de várias autoridades, eu quero nominá-las, para que a gente possa já fazer a apresentação. Nós temos aqui um tempo limite, então eu espero que a gente possa concluir os nossos trabalhos até às 18 horas. Tentar fazer isso, vamos tentar, porque nem sempre é possível, às vezes passa um pouquinho, mas eu queria aqui agradecer a presença das autoridades aqui que estão conosco. Primeiramente aqui o vereador Arnaldo Salvetti, que está à frente de uma comissão de revitalização da região central. Agradeço, vereador, pela sua presença. Também agradeço ao Tenente Coronel Adriano Augusto Leão, que é o comandante do 8º Batalhão, que é responsável, é o batalhão mais antigo aqui da nossa cidade, e também um dos mais antigos do interior paulista. Capitão Danilo Daltoso, que é o comandante de companhia da 1ª CIA, que é responsável pelo policiamento nessa região específica, que é a região central. Ele vai poder falar um pouco sobre isso. Também temos aqui a doutora Maria Helena Joia, delegada coordenadora da Delegacia das Mulheres aqui na região do Inter 2, então congrega aí 38 municípios. Agradeço, doutora Maria Helena, pela presença. Temos a nossa comandante, estou vendo aqui na tela, a nossa comandante Lourdes. Comandante, agradeço sempre, por estar presente junto com a gente aqui, sempre aí podendo dar, algumas soluções aí para essas questões aí sempre difíceis. Temos também a presença, e agradeço muito, a Aparecida Giane Barbosa, que é diretora do Departamento de Operações de Assistência Social. Já conversamos um pouquinho, ela está aqui com a gente também. Também agradeço a Paula Andréia
Ancelone, que é secretária de... Paula, muito obrigado pela sua presença, por estar junto aqui com a gente também. Também vão poder estar junto com a gente aqui, e devem estar chegando e entrando, Adriana Flores, que é presidente da SIC, o senhor Edivaldo de Souza Pinto, que é diretor da SIC, o senhor Zumiro José Furlan, que também é diretor da SIC, e nós temos o doutor Fileto Albuquerque. O senhor Fileto, ele é tanto diretor da SIC, como também presidente do Conseg Centro. E o senhor Fileto, né, depois ele vai poder falar sobre isso, mas o senhor Fileto, desde que eu fui comandante de companhia, que eu trabalhei nessa região central, né, assim como está hoje o capitão Daltoso, né, desde essa época, a gente tem aí um trabalho desenvolvido nessa área, alguns poucos resultados, algumas decepções, né, mas a gente não cansa de continuar o trabalho. Então, agradeço, Fileto, por estar junto com a gente há tantos anos. Né? Teremos também a presença do senhor Luiz Picoloto, e também temos já a presença conosco do senhor Antônio Donizete da Silva, que é um empresário aí da região central e que tem nos ajudado, né? Eu sei que tem sempre compromisso, mas tem sempre vindo quando é chamado e tem sempre trazido, né, algo de relevante da opinião aí e das várias visões que são importantes que a gente passa. Eu gostaria de começar a passar aqui para as autoridades, inicialmente, que já podem começar a falar. Vou até pedir para o senhor Fileto, seu primeiro, a falar um breve relato sobre o senhor Fileto. A gente tem um tempo aqui limitado e a gente gostaria de tornar essa nossa reunião da comissão dinâmica. Então, eu gostaria que a gente pudesse já começar a desenvolver e falar alguma coisa nesse sentido. Antes, porém, eu vou passar para o vereador Arnaldo Salvetti, então eu vou passar para ele, depois eu passo para o senhor Fileto, depois eu vou, se a Paula me permitir, passar para a Paula, que é a nossa secretária adjunta, né? Se tiver mais alguém da secretaria que possa falar alguma coisa também, e depois eu vou passar para as autoridades, para o senhor Donizete, e depois eu passo para as autoridades policiais. E aí, se o comandante Augusto me permitir, passo para a doutora Maria Helena, a doutora depois, passo para o coronel e depois para o capitão, se me permitir. Podemos fazer assim? Acho que o vereador Eduardo Magoga também, agradeço a presença, está junto com a gente aqui também. Vereador Eduardo Magoga, eu vou passar para o vereador Arnaldo Salvetti, e eu já passo em seguida para o senhor, já para dar o início, né, desse nosso bate-papo. Se puderem, em 5 minutos, falar linhas gerais do que entende hoje da problemática do morador de rua na cidade de Campinas, né, da complexidade que é esse assunto. Se puderem, em 5 minutos, cada convidado, a gente agradece e acho que no final sobra algum tempo para responder alguma pergunta também do público, que pode chegar para a gente aqui daqui a pouquinho. Já deve ter ali um link também para ser colocado e um telefone de WhatsApp para as pessoas fazerem perguntas. Vereador Arnaldo Salvetti, por favor. Tem a palavra. Boa tarde a todos os participantes. É um tema delicado, né? Nós sabemos que é um tema delicado, se trata de pessoas e pessoas que precisam todo o apoio, mas também precisamos tomar algumas direções para o centro da cidade, para resgatar, né, a segurança, resgatar a moradia que ali existe, resgatar o comércio que está se acabando por falta, inclusive, de um apoio maior de algumas situações do centro que precisa ser feita, como iluminação, cultura, né? Levar novos comerciantes, levar novas moradias, levar um plano de um projeto onde o centro tem uma revitalização, uma paginada em publicidade, né? Em banheiros que as pessoas possam usar, banheiros que possam usar adequadamente. Então, acho que esse tema é muito importante. E o morador de rua é uma situação que a gente já vem discutindo, é um tema complicado, porque acaba envolvendo, a hora que toma uma decisão onde você mexe com esse morador, você
mexe com outras pessoas que muitas vezes nem conhecem, né, a cidade e conhecem o tema, né, direito, para poder tomar aí algumas decisões e fala algumas coisas que não é a verdade que nós estamos fazendo em Campinas. Uma delas foi agora há pouco tempo, um decreto que eu, particularmente, eu cobrei muito do prefeito, porque o comércio tem uma dificuldade muito grande de trabalhar, que foi o decreto de dar um local digno para esse morador de rua almoçar, para as entidades, né, que oferecem e ajudam muito a cidade, a comida para esses moradores. Então, eu estou te parabenizando. Esse tema tem que ser discutido, sim, com todo mundo, mas a sociedade de Campinas tem que participar. Para a gente poder mudar o centro da cidade, eles têm que participar, para a gente evitar, muitas vezes, conversas paralelas que venham de outras cidades, que venham de outros estados, para querer, né, muitas vezes, tomar a frente de proteção à pessoa de rua, mas que nós estamos, sim, protegendo e dando dignidade. Obrigado, Jaime. Eu quero agradecer a todos aí essa oportunidade de falar um pouco como presidente da Comissão de Revitalização do Centro. Vereador Arnaldo Salvetti, eu que agradeço, né, pela participação. O vereador é responsável por uma comissão aqui de revitalização, de reurbanização do centro. Então, a cidade de Campinas tem projetos para melhorar a situação hoje que está a nossa região central, e é fundamental que a gente toque nesse assunto. Esse é um assunto que é difícil de lidar, como o vereador acabou de dizer, mas tem que ser trabalhado. A gente tem que chegar em algum bom termo, que talvez não seja exatamente como um ou outro queira, talvez não seja 100% da forma que talvez alguns queiram, mas a gente tem que chegar em algum denominador, e isso tem que ser favorável para a cidade de Campinas. Eu, né, como um morador de Campinas, eu vejo que um morador de Campinas, na cidade de Campinas, ele tem que ser realmente, como o vereador acabou de dizer, nós temos que lembrar que são as pessoas que estão aqui, que fazem e desenvolvem o trabalho, criam renda, fazem com que as coisas aconteçam aqui no nosso município. Então, é importante que a gente tenha essa visão. Vou já passar agora para o nosso vereador Eduardo Magoga. Vereador Eduardo Magoga, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Major, boa tarde. Vereador Major, vereador Salvetti, uma boa tarde. Boa tarde a todos que estão participando desta reunião. Em nome do vereador e Major Jaime, quero cumprimentar todos. Não deu tempo de eu ainda olhar aqui quantas pessoas estão participando da reunião, mas eu quero desejar boa tarde a todos vocês. Major, muito importante esse assunto. Mais uma vez, parabéns pela temática que você traz aqui hoje, nesta reunião, e muito feliz também de saber o empenho que o vereador Arnaldo Salvetti tem feito, e também tem participado, porque ele, quando foi presidente da CETEC, ele que conhece bem o centro da cidade de Campinas, muitos pontos, muitos detalhes que precisam ser feitos para a melhoria do comércio e também para o visual da nossa cidade, né? Eu lembro como se fosse hoje, em 2020, sentei com o Dário e fui conversar com o Dário, até antes das eleições, porque eu fui perguntar para ele o que ele achava e o que poderíamos estar fazendo, caso ele eleito, com os moradores de rua da cidade de Campinas. Apresentei ali para ele algumas propostas, que ele acabou até discutindo um pouquinho comigo, né, sobre essa questão, e encontramos ali um denominador comum de que a necessidade de se revitalizar o centro de Campinas e achar um caminho para tratar dessa situação do morador de rua não era um tema muito fácil de ser absorvido nas reuniões, porque isso gera muitos debates. Eu também tenho aqui uma participação em várias ONGs da cidade, que trabalhou com esse trabalho de alimento ao morador de rua, mas também sou amigo de muito comerciante no centro da cidade, que é uma luta, às vezes, para manter a porta da loja limpa, a fachada da loja em bom estado. Então, tem coisas, Major, que por isso que eu te dou os parabéns, porque é um tema bem difícil de ser discutido e que só com a sociedade participando e todas as entidades, todos os setores públicos, a polícia, a guarda, a polícia
militar, os presidentes conseguem, as pessoas da segurança pública, só todo mundo reunido, que nós vamos achar um denominador comum que satisfaça e faça com que o centro de Campinas realmente volte a ser um local atrativo. Porque, às vezes, estamos falando do morador de rua, é uma coisa. Agora, o morador de rua, que é disfarçado de morador de rua, mas é um bandido que está atuando no centro da cidade, são outra coisa. Então, a gente precisa, primeiro, já começar a separar isso daí. Quem é que depende da rua? E por que é a rua do centro de Campinas que é atrativo para esse morador de rua morar? O que é que tem nas ruas do centro de Campinas que atrai o morador para lá? Que nós não possamos tomar algumas atitudes. Eu lembro que eu fui até um pouco meio radical com o projeto de lei, porque eu sempre pensei num projeto de lei que proibisse, não a pessoa de dormir, mas de montar acampamento na frente das lojas, na frente do comércio. Porque você hoje deitar numa sarjeta e dormir é uma coisa, agora você pegar um colchão, você pegar 2, 3 caixas de papelão, você hoje montar uma barraca, eu já pensava um pouquinho nisso daí, de realmente ter essa proibição, mas que a prefeitura disponibilizasse um local que não seja tão longe do centro, onde que essa pessoa possa passar a noite, e se ela quiser fazer uso do centro de Campinas durante o dia, ela ficaria à vontade. Mas eu parabenizo você mais uma vez, você pode contar comigo como vereador dessa cidade, para a gente levar esse tema sempre adiante, sempre que precisar, porque é algo que precisa de sair um pouquinho do papel e a gente passar um pouquinho mais para as ações, fazer com que isso daí realmente traga um significativo maior nas nossas ações e muito em breve, aí, com o esforço da comissão do Arnaldo Salvetti também, de ver esse centro aqui tão sonhado, revitalizado, para que famílias e comerciantes possam conviver em paz e as pessoas que realmente estão morando na rua, que precisam e querem sair dessa situação, tenham a oportunidade aí junto com a Secretaria de Assistência Social. Obrigado, viu, Major? Vereador Eduardo Magoga, agradeço a sua participação, sei que tem algumas atribuições aí, mesmo assim consegui um tempinho, né, e agradeço também, né, o Arnaldo Salvetti, vereador, também por estar presente aqui, e foi falado algumas coisas, né, acho que a gente tem que sim, vereador, que tirar do papel, a gente tem que realmente discutir isso de forma aberta. Essa é a primeira reunião que eu estou marcando nesse ano de 2022, e com esse tema. Mas eu acredito que esse ano vai ser um ano que a gente vai ter que discutir mais vezes essa questão. A gente vai ter que elaborar e vai ter que discutir isso de uma forma mais ampla. Eu vou passar aqui já para o senhor Feleto, né, que a gente tinha falado que ele já iria. Senhor Feleto, vou passar para o senhor, né, depois eu passo para o senhor Donizete, e depois, né, passo para a equipe da assistência social. Senhor Feleto, por favor, palavra. Bom, tive uma dificuldadezinha aqui com o microfone, mas, enfim, agradeço a oportunidade, o tema é um tema atual, é uma solução que a gente procura há muitos anos no sentido de diminuir ou administrar o problema, porém, com o passar dos anos e pela falta de políticas públicas, principalmente na administração anterior, realmente tem sido Campinas um atrativo para os moradores de rua, principalmente dos que não são de Campinas, os que estão ou de passagem ou aproveitaram a oportunidade de não ter políticas muito bem definidas e aí acabam, inclusive, até aumentando bastante o volume de moradores no centro da cidade. Eu havia sugerido para o prefeito Jonas esta questão dos locais de distribuição de comida, por uma questão de organização, né, e por uma questão também de respeito ao morador de rua, ter um local adequado para comer, e não só essa questão, como também o controle da qualidade do alimento a ser distribuído. Da forma que estava, aí o prefeito Jonas fez o decreto, mas não fez a regulamentação. Então, ficou um decreto sem ação nenhuma. Agora, com a administração do prefeito atual, do Dr. Dário,
foi feito um novo decreto definindo que a distribuição de alimentos sejam feitos em locais já definidos, inclusive com uma autorização das ONGs que queiram distribuir os alimentos, como também até as pessoas físicas. E tudo que muda, né, tudo que tem de mudança, a população, de uma forma geral, o ser humano, tem uma dificuldade de adaptação. Então, muitos provavelmente não entenderam de que a intenção é das melhores possíveis. Até porque, por exemplo, se houver uma contaminação de alguma comida, por uma questão de saúde, inclusive, e fora até do controle da entidade, a gente não vai saber de que local saiu. A gente sabe que vai ter o problema, mas não vai ter a origem. Agora, com esta normatização, começa a se ter uma certeza de que são entidades boas, entidades sérias, pessoas sérias que possam realmente fazer essa distribuição de alimentação nessas condições. E até aproveitando a observação do vereador Magorga, a infiltração do crime junto com os moradores de rua é uma coisa assim, muito difícil, e é muito difícil até das autoridades policiais controlarem isso. Porque há uma facilidade muito grande de uma mistura. Isso fica ruim até para quem mora no centro, para quem mora no Camboriú, para quem mora próximo aos locais onde os moradores estão, de saberem quem é realmente o morador de rua, que é o vulnerável, daquele que está se aproveitando do crime, né, para cometer crimes utilizando-se dos ambientes degradados onde esses moradores de rua têm ficado. Tá? Então, essa questão é uma questão realmente muito sensível. Nem todos da população entendem no primeiro momento, mas eu acredito que na hora que tiver uma rotina adequada para isso, e também com aprovação, porque foi feita até inclusive uma pesquisa pela Secretaria de Assistência Social com as entidades, as organizações não governamentais que estão distribuindo as comidas, igrejas, etc., e que eles também aprovaram a medida. E isso está sendo muito positivo. Porém, a gente sabe que sempre haverá uma discussão pública, né, a esse respeito, e a gente entende que é um momento de adaptação de uma nova situação, mas que pode ser uma grande solução para o problema. Claro que não total, porque nós estamos saindo de uma pandemia onde o desemprego está muito maior, etc., mas a gente percebe de que a maioria das pessoas que realmente estão na rua, elas não estão interessadas em conseguir trabalho, e sim em terem as benesses de serem moradores de rua perante a população de Campinas, que é uma população muito acolhedora e muito cooperativa, e acaba, de uma forma indireta, incentivando o morador a permanecer na rua. Ou seja, dar esmola é alimentar a pobreza. Precisamos pensar muito nisso, é uma questão que a sociedade tem que ver e tem que levar muito em consideração, porque senão a gente cada dia caminha para uma situação tão difícil e tão desagradável como nós temos hoje nesses bairros e principalmente no centro da cidade. Obrigado. Sr. Fileto, obrigado pela sua fala. Sr. Fileto, eu vou pegar até algo que a gente comentou há 10 anos atrás, né? Eu acho que a gente tinha feito um comentário a respeito disso. E a visão, eu até falo, o Coronel Augusto está aqui, eu até digo que em determinado momento, né, quando eu comecei a trabalhar no centro em 2012, eu fiquei anos trabalhando na região central, a gente tinha uma visão mais policial, né, de toda a questão envolvendo o morador de rua. Mas a gente foi aprendendo que tem a questão social também. Mas o senhor Fileto falou muito bem. Dentro dessa questão social, nós temos que, como gestores, nós temos que também fazer a prevenção. Nós temos que visualizar que dentro daquele ambiente, infelizmente, tem pessoas que se
precisa daquela condição para a prática de crime. Então, isso, a gente vai fazer o quê? Em 2012, a gente podia falar assim, deixa como é que está para ver como é que fica? Não, alguma coisa tem que ser feita. E é isso que a gente está discutindo. A Comissão de Segurança, quando a gente traz esse assunto, não é porque a gente quer tratar a questão do morador de rua, né, ou essa problemática com segurança pública somente. Na verdade, a gente está abrindo um debate para que a gente possa achar e encontrar algumas soluções que pode caminhar, sim, alguma coisa de segurança pública, mas tem muito dos serviços da prefeitura. Né, e por isso a gente tem aqui representantes para poderem falar. Senhor Donizete, eu vou pedir para o senhor, como um representante da região central, uma pessoa que já trabalhou muito tempo aí, trabalha ainda, né, com comércio aí na região central, que o senhor fale um pouquinho, né, da problemática, de como está acontecendo aí, se o senhor puder, no tempo aí de 5 minutos, um pouquinho, né, para o senhor explicar um pouco o seu ponto de vista. A palavra é sua. Só confirma se o som tá bom aí para vocês. Está perfeito. Tá, então boa tarde a todos. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, né, de poder participar desse debate. E eu penso que esse problema que a gente vive hoje não é recente, é um problema antigo. Muitas administrações passaram e puderam resolver e não resolveram, não é? E Câmara, Prefeitura, Polícia Civil, Militar, secretarias envolvidas, tem uma grande oportunidade, né, de ser protagonista nessa página ruim que tem aqui na região central de Campinas, né? Eu penso o seguinte, Campinas é um dos maiores destinos de negócio do Brasil hoje, se eu não me engano, é o 7º destino de negócio do Brasil, pelo menos até 2019, né? É por conta da pujança dos aeroportos, das faculdades, da indústria presente. E o Centro Comercial de Campinas não fica fora disso. O Centro Comercial de Campinas é o maior shopping da cidade, né? Ele é um shopping a céu aberto, né? Então, o poder público tratou, né, ou com descaso, o cartão postal da cidade, que é o centro da cidade, né, que recebe tanta gente de fora e pode trazer uma boa, uma ruim impressão, pode gerar negócios, né? Eu comecei no comércio de Campinas em 81, portanto, aí já há algum tempo, né? 40 anos atrás, depois fui funcionário de carreira, fiquei aí uns 20 anos fora de Campinas, e 2012, 2013, eu retornei para Campinas, então estou aqui há 9 anos, agora debutando como empreendedor, né, junto com meu irmão. Temos 6 lojas na cidade, 4 aqui no centro, no ramo óptico, e realmente o centro da cidade foi decaindo década a década, ano a ano, e hoje a gente chegou numa situação assim constrangedora, né, de abandono, né, falta iluminação. Quando falta iluminação, fica favorável aos meliantes, a uma série de outros fatores, não é? Eu vejo que Campinas cresceu demais a população nos últimos 20, 30 anos, né? Eu não sei se a estrutura de segurança pública acompanhou esse crescimento de uma cidade que cresceu rapidamente ao longo desse tempo. Eu não sei, não sou especialista na área, mas eu sinto que isso tudo reflete no comércio, né? E isso afasta as famílias que pode escolher entre o shopping e entre o centro comercial, né? Então, as famílias nossas, as famílias que consomem de Campinas, estão evitando de vir aqui para o centro de Campinas em função do número de pedintes, da sujeira, da falta de iluminação, do assédio dos moradores de ruas, dos pedintes, da prostituição, do tráfico. Então, assim, o que precisa realmente é ter uma união de todas as áreas para que se consiga avançar nessa necessidade de mudar as coisas, né? Começar por ações simples como essa que está sendo proposta, né? Amanhã vai ser um dia muito importante para esse projeto, coordenado aí pela Secretaria de Serviços Sociais, que é o projeto de organizar a alimentação no centro. Isso é o mínimo que tem que se fazer,
né? Que é dar uma organizada na maneira de distribuir o alimento, não é? Até 2 anos atrás, nós não tínhamos nem banheiro público aqui. Então, a gente chega na frente da loja de manhã, tem que lavar a calçada. Agora estão lavando, fazendo a lavagem de manhã, né? Então, assim, é um empenho constante da associação comercial, o seu Fileto acompanha isso lá, é uma briga diária, né? Para a gente conseguir migalhas, algumas pequenas coisas, né? Um banheiro improvisado em cima do palco cultural, né? Numa cidade pujante como a de Campinas, né? Uma cidade de história na cultura, a gente está usando o palco da nossa principal praça de Campinas para abrigar um banheiro público, né? Então, assim, é um descaso, né, total do poder público que durante, não o governo atual, porque isso vem de outras administrações, né, mas que precisa agora, nesse momento de revitalizar Campos Sales, revitalizou a Glicério, mas também precisa ter um olhar para as coisas básicas do dia a dia, né? Da limpeza, da iluminação, né? Ser mais efetivo, né? E dessa iniciativas como essa, né? De organizar a alimentação, é muito bem-vinda um projeto desse. Pena que parte da sociedade ou parte da política de Campinas politizou o projeto e levou para um outro caminho e não olhou a dignidade, a grandeza, a organização que está por trás do projeto. Se apegaram a um item do projeto e se apegaram como proibitivo e distorceram e corre-se o risco amanhã, né, do Ministério Público não dar andamento no projeto e a gente perder esse avanço com a graça de esforço de muitos que estão aí, dos vereadores de Salvete, do próprio Bernardelli, da Associação Comercial, de pessoas que lutaram muito para que houvesse esse passo à frente, e pode ser que amanhã a gente tenha que dar mais 2 passos para trás, né? Então, é muito importante a união das secretarias, a união da Câmara, a união com a Prefeitura, a liderança do prefeito, né? A presença da polícia, dos vereadores, da PM, do Comando Militar. Por quê? Porque a gente precisa somar forças. Sozinho, não vamos fazer essa diferença. Porque esse tema ele é complexo, ele é polêmico. Então, ele precisa de um conjunto de ações de ambas as áreas. E a gente não vê essa unidade de todas as secretarias, né? Turismo, cultura. Por quê? Porque isso ajuda o quê? Fazer Campinas uma Campinas diferente, uma Campinas que possa voltar a ser a Campinas dos velhos tempos, né, que a gente conheceu lá atrás. Eu sei que os tempos são outros, né? A pandemia trouxe consequências para essa população, mas a gente precisa ser criativo, né? A gente precisa fazer algo novo. A gente não pode ficar enxugando gelo e tendo as mesmas práticas que a gente teve até aqui, querer acabar com o morador de rua, na pressão, batendo, empurrando. Não, eu acho que o pessoal da área social que está aí tem que fazer um grande trabalho de informação de vários projetos bons que vocês têm lá, né, que estão em andamento, que os comerciantes não sabem que eles existem. Nós não sabemos que tem dinheiro para a população de rua voltar para a cidade natal, se eles quiserem voltar. Tem uma série de projetos hoje que já funciona dentro da secretaria que os comerciantes não sabem. Então, precisa se aproximar de todas as áreas para a gente solucionar esse problema que hoje afugenta a família, acaba com o maior shopping a céu aberto, que é aqui do centro de Campinas. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Desculpa aí se eu me excedi. É que esse tema realmente acaba empolgando a gente diante das dificuldades que a gente tem aqui no centro hoje. Senhor Donizete, eu que agradeço. O senhor não se excedeu, não. O senhor falou do coração, né? Não é a primeira vez que a gente já conversa, e eu sei que o senhor tem, né, um amor pela região central, né, uma pessoa que trabalha há tantos anos, né, décadas, e tem esse amor pela região central, como todos nós aqui que estamos falando. Gostaria de falar com os vereadores Arnaldo Salvetti também,
Eduardo Magoga, se quiserem fazer alguma intervenção, quiser entrar, fazer algum comentário, por favor, a gente tem um tempo um pouco limitado, mas se quiserem pautar alguma questão aí, às vezes, de algum dos convidados, né, o vereador Arnaldo Salvetti ou o Eduardo Magoga estão liberados, e os outros, eu só pediria aos outros convidados que, se puderem, podem até levantar a mão. A gente está ainda no início, né, então levantem a mãozinha aqui, né, que tem. Hoje todo mundo mexe com Zoom, com Meet, né? A gente vai aprendendo aí, né, a mexer com essa tecnologia. Mas eu gostaria de aproveitar a nossa secretária adjunta, Paula, e eu gostaria, Paula, que você até me orientasse. Eu sei que tem o William e tem a Maria Aparecida, né, que trabalham, né, juntamente com você nesse grande projeto, né, que todos vocês têm aí, juntamente com a secretária Vandecleia. Mas fica à vontade, se você quiser ser a primeira a falar, ou deixar o William e a Maria Aparecida e você falar ao final, o que você prefere? Boa tarde, vereador. Primeiro, queria agradecer, em nome da secretária Vandecleia, o convite e a oportunidade da gente estar aqui. Cumprimentar os demais vereadores, doutora Maria Helena, minha companheira de batalha aí na luta das mulheres também, tenente coronel Augusto, nossa querida comandante Lourdes, Fileto e os demais presentes. Eu acho que a gente pode combinar assim, Major. Eu começo por aqui, e aí a Cida, que é diretora do DOAS, departamento onde também, de fato, executa a política para a população em situação de rua, e o William, que é o coordenador da política, pode ir complementando, né, e a gente fazer um bate-bola, que eu acho que é importante, né? O que o senhor acha? Pode ser assim? Pode ser sim. Então tá bom. Então, vou aproveitar a fala do meu querido Donizete e vou já falando um pouquinho, né, na mesma linha. Eu acho que eu gostaria da gente dividir em dois momentos, eu acho que é a nossa fala aqui. Uma na questão da segurança propriamente dita, né, em relação à política municipal da população em situação de rua. E depois a gente podia falar um pouquinho do Vem com a Gente, do projeto da alimentação. Acho que seria bem interessante, né? No município de Campinas, em 2008, acho que o Salvetti vai lembrar bem, porque teve uma comissão, né, Salvetti, né, vereador, que foi dentro da Câmara Municipal, e acho que foi por unanimidade, a questão de um trabalho interno para falar sobre a distribuição e as ações voltadas para o morador de rua. Então, em 2018, no município de Campinas, foi criado um comitê municipal para a população em situação de rua, com 15 secretarias presentes. Por que eu estou ressaltando isso? Para aproveitar a fala da grande maioria e dizer que a gente não faz a política sozinha, né? A política pública ela nunca consegue ser feita sozinha. E hoje, a Secretaria de Assistência, apesar de estar na coordenação disso, e hoje eu sou a coordenadora desse comitê, a gente tem são 15 secretarias parceiras, e eu quis ressaltar isso porque nós estamos com a comandante Lourdes aqui, que faz todo esse processo junto com a gente. Para se entender, lá nós temos 200 ações que são administradas pelo poder público, para mais até, e separada por secretarias. Mas, em relação à segurança pública, eu queria também ressaltar o tanto que a gente tem trabalhado, desde o ano passado, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal para diferentes ações dentro do município. Acho que não foi uma ou duas reuniões que a gente foi ouvir os comerciantes do centro e também do Cambuí, das demais regiões que foram realizadas. Fizemos parceria com os conselhos, temos tentado estar presente em todos os processos para entender a questão do processo da segurança. Eu acho que, assim, quando os vereadores trazem que a questão da iluminação, da limpeza, do acesso ao banheiro, tudo isso a gente olha como uma ação do comitê e que, de uma certa maneira, impacta claramente na questão da segurança, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque a gente não está falando de uma ação que hoje me assusta, às vezes, a gente fala, nossa, a assistência vai conseguir cuidar de tudo isso. E, pelo contrário, né, a gente tem que estar muito unido. Eu acho que é uma temática muito difícil, ela é polêmica, né? Enquanto tem um lado que a gente olha a sociedade com a questão da solidariedade, né, fazendo a doação e tudo mais, a gente também tem o outro lado de dizer da marginalização, né, que a gente realmente, a própria comandante pode dizer melhor que eu,
quantas situações você vê marginais misturados com aquela população que, de fato, está em situação de rua. Então, assim, se a gente não faz esse trabalho conjunto, a gente com certeza não consegue ser eficiente nessa política. Então, eu quis ressaltar muito isso, que é importante a gente não esquecer da participação desse comitê. Desde já, eu acho que assim, a sociedade civil tem estado muito presente nesse comitê, e é através dele que eu acredito que a gente vai conseguir mudar muitas coisas. Mas, no meio de tudo isso, eu acho que tem um ponto muito importante, que eu acho que é polêmico desde o ano passado, quando veio a história da lei da distribuição da alimentação, né, e que era um problema dentro do nosso município, que a gente precisava regulamentar como que seria essa distribuição de alimentação dentro do município. Foi criada a lei o ano passado não, 2020, né, processo pandemia, e, em consequência disso, esse ano a gente regulamentou até através de um decreto municipal. Né? O que a gente fala sobre isso? Que nós queremos simplesmente organizar essa distribuição, a gente não consegue proibir nada. Né? Eu acho que tem que ter muito essa clareza. O que a gente tenta é organizar através desse decreto, como falou o senhor Donizete, amanhã nós temos um dia histórico em Campinas, de muita importância, que a gente precisa ganhar peso nisso e as pessoas entenderem que a gente está organizando uma distribuição, porque também está falando de uma dignidade para esse morador de rua se alimentar, mas, junto com tudo isso, a gente também trabalha a questão do centro, né, que é propriamente dito, que é a limpeza do centro, a revitalização. Eu acho que fica muito claro que todos queremos o mesmo objetivo, precisamos achar um denominador comum, unir forças, e é o que a gente tem feito muito em parceria com a Guarda, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Eu acho que a gente precisa engrossar esse caldo, fazer estratégias importantes, isso já tem sido muito pensado, mas a gente não pode parar. O senhor falou, não lembro quem de fato falou da informação, é outro ponto importante. Quando eu tenho dito que a gente tem ido diretamente aos consegues, às reuniões do centro, a Secretaria de Assistência à Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos tem estado muito presente nesse espaço para falar dos nossos serviços. Aqui a gente tem uma política pública inteira. Né? A gente começa pela abordagem na rua até o recâmbio. O recâmbio é o que o seu Donizete falou, que é um encaminhamento dessa pessoa à volta ao seu local de referência, seja familiar ou de residência, mas que seja de uma maneira coerente, que seja de uma maneira responsável. Então, hoje, Campinas tem todo esse processo. Nós temos 2 casas de passagem, nós temos um abrigo, nós temos um projeto muito interessante, que é o Mão Amiga, que fala da reinserção social através do trabalho e da capacitação dessa pessoa. Então, assim, essa é a política que a gente gostaria, né, de estar discutindo. Infelizmente, muitas vezes, a questão da segurança fica aí no meio desse bolo todo, porque, como foi dito, né, às vezes as pessoas, vamos dizer assim, não sei nem se eu posso usar isso, né, gente? Aquela pessoa que está cometendo um delito está misturada nessa população. Né? Esse ano nós fizemos uma contagem importante para o município, para a gente planejar políticas públicas, aprimorar a nossa política pública. A contagem, quando a gente fala de um censo municipal, é para olhar para isso, né? O que mais, aonde que nós estamos, podemos acrescentar. Eu acho que, e trazer um outro fato, Campinas acaba sendo um grande atrativo, gente. A população de rua não é a mesma daqui a 2 anos, pode ter certeza disso. Se vocês olharem a nossa contagem, você vai ver que tem um percentual muito grande de pessoas que estão há 1 ano aqui. Campinas é um atrativo, a gente diz que está no meio do trecho, né? E aí chega num momento que, por exemplo, o William pode dizer melhor até que eu, janeiro, as pessoas que estão aqui vão para a praia, porque lá eles têm uma oferta financeira maior. No inverno, estão aqui de novo, porque a gente tem uma oferta, e assim acontece. Tanto que está sendo discutida na região metropolitana de Campinas um novo protocolo que precisa ser reavaliado, faz mais de 10 anos que foi instituído um protocolo intermunicipal entre 20 cidades, está sendo reavaliado esse protocolo para que a gente não aconteça o que aconteceu não sei, 6 meses atrás, 8 meses atrás, que foi a história de Montemor despejar aqui moradores em situação de rua. Né? Isso a gente não quer ver, porque olha que Campinas tem uma política
e a gente está fazendo o nosso papel, isso é importante dizer, que o nosso papel como agente público é trazer uma política independente da pessoa, que seja eficiente. Se Campinas tem essa política de população em situação de rua, a gente não pode ficar refém dos outros municípios para trazer para cá o que, de fato, né, a gente tem que olhar e falar assim, a gente quer fazer essa reinserção social, que é muito importante. Eu acho que a gente está junto para essa discussão, é muito importante trazer isso, que não é só assistência, desde volto a salientar as nossas parcerias, principalmente com a Secretaria de Segurança, através da Guarda Municipal, que tem sido, assim, eficiente para trabalhar a questão da segurança, presidente. Então, acho que, sim, deixo aqui, acho que já falei demais, né? Ou posso falar mais? Eu acho que mais fico aberta a perguntas, que eu acho que é muito importante. E o Vem com a Gente é um projeto lindo, que a gente fala que é ressaltar a dignidade humana. Eu acho que é isso, é nesse sentido. E a organização, né? E eu tenho falado, aí sou eu, Paula, acabo sempre falando muito isso. Pessoas, entidades falam, nossa, mas eu não vou poder mais distribuir. Paulo, você vai poder distribuir. Eu só espero que não tenha um morador de rua para querer comer, porque ele vai estar lá num espaço decente, podendo se alimentar. Eu acho que é nessa lógica, né, gente, que a gente tem pensado. Paula, você falou muito bem, não falou muito, não. Falou, foi muito objetivo até, e agradeço pela sua fala, a forma como você pôde abordar, rapidamente você abordou o problema todo, né, de uma visão aí, principalmente da secretaria, e eu falo para você, Paulo, pode levar isso para a secretária, porque eu já disse isso, eu vejo uma mudança na secretaria. Mais uma vez, né, seu Feleto, a gente ficar falando do passado, mas eu não consigo, a gente precisa ter algumas referências. E eu digo que eu vejo diferença hoje. Eu vejo vocês realmente querendo fazer e desenvolver alguma coisa. Um exemplo disso é esse projeto Vem com a Gente. Isso é algo que está trazendo uma diferença muito grande. E eu tenho certeza, viu, senhor Donizete, que amanhã eu vou estar presente também, outros vereadores também vão estar, outras autoridades, né? Acho que a população também, empresários, estarão amanhã nessa audiência lá com o Ministério Público e vão poder dar os seus relatos de como vem sendo desenvolvido esse projeto e como tem trazido, sim, a dignidade, que era, acho que a principal questão, organizar e trazer dignidade, né, para essa distribuição de alimentos que já tinha no centro há anos, né? Há quanto tempo já tinha essa distribuição e que era, infelizmente, desorganizada, gente vindo de várias cidades, a gente não sabia quem era, né, o que fazia, e hoje, né, graças a Deus, tem aí um pouco mais de controle, de ordem, organização, dignidade para esses moradores, e também o respeito até às entidades que fazem esse tipo de serviço. Paulo, agradeço aí. Eu vou passar, então, para Maria Aparecida, depois eu passo para o William, depois eu passo para as autoridades policiais aí, para a gente já entrar nessa discussão. Maria Aparecida, a fala é sua, por gentileza. Boa tarde a todos. Bom, acredito que a Paula aí já nos trouxe um panorama, né, do como a secretaria vem se organizando. Nós aqui falamos, né, e posso responder a respeito da assistência social, que são as ofertas que nós temos hoje dos serviços, né, para a população de rua, que são os centros POPs, as casas de passagem, os abrigos, né. Nós temos também outras ofertas que são aí parceiros dessa população, e estou entendendo que o grande desafio hoje da nossa fala é o Vem com a Gente, né, tendo em vista amanhã a audiência pública, e como a Paula bem trouxe, o Vem com a Gente, ele nasce, né, se a gente for pensar lá em 2020, quando houve essa lei, em que ela também é proposta por conta da ausência dos voluntários, que por conta da pandemia saem da rua, e o poder público, então, precisa tomar as providências para alimentar essas pessoas que já não haviam mais grupos quase de voluntários no centro. Então, foi tomada a providência para que houvesse um refeitório, que acontecia ali atrás do mercado municipal, onde foi iniciadas as ofertas, né, dessa alimentação para suprir então, a alimentação dessa população nesse período de pandemia. Isso se pensou que era temporário, e hoje nós estamos aí há 2 anos, e esse refeitório, então, ficou ratificado como um lugar
e onde grande parte da população que usufruía, para além das pessoas que moram ao redor, né, os idosos, pensionistas e pessoas que ali circulavam, também a população de rua. Esse governo, então, acho que olhando para esse desafio do refeitório, né, aí já com o retorno dos voluntários na rua, se desafiou a pensar, né, o como resolver, né, o que fazer. E então surge essa ideia da organização, né, e de um lugar para que os grupos pudessem trazer, né, e distribuir essa alimentação. Então, amanhã é um dia onde vamos poder ouvir a todos esses segmentos, eu acho que bastante importante, porque a fala aqui de várias pessoas, né, várias autoridades e vereadores, eles tratam de um denominador comum, eu acho que é o olhar para essa temática, né, e essa temática, como bem nós sabemos, ela é de várias políticas públicas, né, ela é da saúde, quando a gente pensa nesse morador que tem problema de saúde mental, né, ela é dos serviços públicos, quando a gente pensa na toda a organização que esses centros, os lugares precisam, para que eles possam, ao abrir o comércio, estar organizado à rua, né, nós pensamos quando traz a iluminação, quando traz a cultura, então, que ofertas nós trazemos para que essas pessoas consigam, né, ter um mínimo de organização para retomar a sua vida. A alimentação é uma das questões que a gente considera como organização para sair da rua, né? Ter um lugar para comer, ter um lugar para se higienizar. Então, acho que tudo isso compõe para nós olharmos uma política pública ampliada, né? E fica muito pesado, né, Paulo e William? Porque a gente sabe que a assistência sempre é olhada como a grande salvadora, como a grande que vai sanar tudo isso. Nós vamos compor, né? Nós vamos compor e olhar para essa política, né, como um todo, com todos os desafios que essa população nos traz, não nos traz só em Campinas, mas nas grandes metrópoles e que está no mundo todo. Então, estamos aí abertos, né, para esse diálogo e me coloco à disposição. Obrigada. Aparecido, agradeço também pela sua fala. Deixa eu até esclarecer. A nossa reunião hoje, ela está marcada nessa data e nesse horário, não por conta da reunião de amanhã, da audiência pública, mas porque no começo do ano a gente já tem que fazer, dentro do calendário da Câmara Municipal, todas as comissões já têm que fazer a previsão de suas datas e das suas reuniões. E coincidiu, né, da gente fazer a nossa reunião e no dia seguinte a gente ter essa discussão que vai ser aí sobre esse projeto. O principal, na verdade, hoje é a gente abrir esse debate, começar a desenvolver um pouco mais a problemática do morador de rua. Acredito que o projeto é uma parte disso, que já vem sendo trabalhado, que já está aí trazendo resultados, mas eu acredito que a gente vai ter muito ainda pela frente. E sempre lembrando, né, como já foi falado pela nossa secretária adjunta, esse trabalho é integrado. Todas as forças e todas as instituições públicas têm que participar, né? E o poder público municipal, estadual, o empresariado, a iniciativa privada, todo mundo acho que vai ter em algum momento, e eu espero que essa iniciativa surja em breve, da prefeitura, chamando todos para a gente fazer uma composição e com esse trabalho conjunto a gente chegar em algumas soluções. Vou passar agora para o William. William, passa um pouco da sua impressão, você que tem esse trabalho direto com os moradores, não só na região central, mas na cidade como um todo, passa a sua percepção aí para que todos possam conhecê-lo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, e agradeço a todos em nome do Major, que coordena que é o presidente desse ponto. E eu anotei alguns pontos aqui, para a gente até poder, como a proposta é abrir para discussão, talvez de deixar assim um pouco mais aberto, assim, quem que é a pessoa em situação de rua, quem que é o morador de rua. A gente tem um conceito da política, eu não vou me alongar muito aqui, mas ele vai dizer que é uma população heterogênea, população em situação de rua. Ou seja, a gente tem jovens, adultos, idosos, né, mulheres, tem a população LGBT, tem inclusive estrangeiros, né, tem migrantes, e tem até, você já acompanha recentemente, acho que no ano passado, a gente teve índios guaraós que vieram para Campinas. A população de rua ela é muito heterogênea. E para cada população, né, o atendimento, o olhar, ele é singular, né? Vocês comentaram muito, né, que na população em situação de rua tem algumas pessoas que têm problemas, né, com o sistema de justiça.
Talvez depois eu destaco um ponto disso, que é uma demanda que surgiu, né, nos serviços que eu coordeno. A população em situação de rua, né, é uma população, né, que ela tem crescido no Brasil e no mundo. Então, assim, falas assim que vai acabar com a população em situação de rua, pessoal, né, por isso que eu acho que é importante aprofundar, porque a população de rua ela não vai acabar, é justamente o contrário. A gente tem observado, não só nas contagens que a gente tem realizado em Campinas, que a gente realiza desde 2011, e desde 2011 o número tem aumentado. Tem ano que aumenta 10%. A última contagem que a gente fez, a população era em torno de 822, foi para 933, então, um aumento de cerca de 10%, 12%. Pegando um paralelo, a cidade de São Paulo também tem feito uma série de contagens, que faz a cada 2 anos, a cada 2 ou a cada 4 anos, a população tem aumentado também. Em várias regiões, né, de São Paulo, né, a população tem aumentado, e do mundo também. Você encontra a população em situação de rua em diversas cidades do mundo, inclusive cidades muito ricas, né? Por exemplo, Tóquio, Nova York. Então, a população em situação de rua ela é muito comum em cidades ricas. E Campinas é uma cidade rica, por isso tem população em situação de rua. E a previsão, né, é que a população ela não vai diminuir, a não ser que tenha uma força-tarefa que inclua todos esses atores que foram citados, né? E também é importante que a gente sempre recebe convite, né, para a Secretaria de Assistência, né? E como a Cida colocou, nesse mesmo convite, nesse caso a gente recebeu da Secretaria de Assistência e da Secretaria de Segurança Pública também, mas a gente também não recebe convite da Secretaria de Saúde, né? Também quando é interpelada o Poder Executivo, não é incluído, por exemplo, as outras políticas que também são essenciais. E uma questão da população em situação de rua que foi colocado aí é uma questão do trabalho e também uma questão de moradia, que são essenciais, né, da população de rua. E isso geralmente é sempre colocado a assistência. A assistência ela tem um conjunto de ações que a Cida colocou e a Paula colocou também muito bem, né? E que são ações assim que elas minimizam. A assistência não vai resolver a questão da população em situação de rua, porque o número que aparece diariamente ele tende a aumentar. E um pouco dessa dinâmica da população, inclusive dificulta o trabalho que foi colocado pelo seu Antônio, é que é uma população em constante itinerância. Então, uma parte dela vem para a cidade, daqui a uns meses ela volta para outra cidade, e muitas vezes ela vai para outra cidade e volta. As pessoas em situação de rua que são nascidas em Campinas, de acordo com a nossa contagem, é algo em torno de 30%. 30% das pessoas em situação de rua, elas são nascidas aqui em Campinas. Eu não estou dizendo das pessoas que nasceram em outra cidade e veio para cá, que nem, por exemplo, é o meu caso. Eu estou em Campinas há quase 10 anos. Eu nasci em São Paulo e vim para cá. A população que nasceu em outra cidade, que veio para cá, ela é superior a 60%, que está aqui há mais de 2 anos. Então, são muitas pessoas que já estão aqui há um certo tempo. A população em situação de rua que está há menos de 1 ou 2 anos, geralmente é algo em torno de 30% a 40% das pessoas em situação de rua. Então, assim, pensar que vai... E outra coisa que o pessoal colocou bastante, por que a população ela está sempre no centro? E lógico que com o número aumentando, ela acaba não ficando só no centro. Você acaba tendo pessoas em situação de rua em diversos bairros, né? A população em situação de rua, o centro, ele, em tese, ele é capaz, assim, de acolher um determinado número de pessoas em situação de rua. Esse número aumentando e o centro não acolhendo, as pessoas vão para outras cidades, igual isso já tem ocorrido. E nessa contagem que a gente fez, o número de pessoas em situação de rua na região leste diminuiu. Nas contagens anteriores, esse número ficava em torno de 60%. Hoje, ele gira em torno de 50%. A gente tem um aumento de pessoas em situação de rua na região norte e na região leste. O que responde um pouco por esse aumento? A gente passou a abrir serviços nessas regiões, né? Então, a gente também descentralizou um pouco do serviço. Por que os serviços, a maioria, é na região central? Ele é na região central porque a população, geralmente, ela fica na região central. Vou pegar um exemplo assim que é mais claro e é macro, a cidade de São Paulo. Na segunda-feira, eu e a secretária, a gente foi para São Paulo, né, visitar um determinado serviço, daí conversar com o Paulo, com o José, com o padre Júlio Lancelotti, né, até por conta dos eventos que teve. Né? Só naquele bairro ali de onde fica o espaço, tem 4.000 pessoas em situação de rua. E ele até falou, o número de Campinas não é um número tão grande. Então, é possível realizar um trabalho que diminua, né?
E um trabalho que diminua, ele envolve, inclusive, né, ele pensar, ele planejar as pessoas que ainda virão para a rua. Né? Porque uma coisa que a gente sempre pensa na questão da segurança, a gente sempre acaba, né, pensando que o problema é a pessoa em situação de rua. E eu vou antecipar para vocês que quando a gente fala que a pessoa é em situação de rua, é a gente querer dar uma resposta fácil para um problema complexo. Porque aí eu desloco a população em situação de rua e tudo aquilo que o Salvetti colocou e que o pessoal colocou também, a gente acaba não trabalhando tanto. Por que eu estou dizendo isso? A gente foi em várias reuniões, né, no ano passado e esse ano também, né, junto com os comércios, igual a Cida e a Paula colocou, inclusive a secretária teve também, né, que boa parte das discussões elas giravam em torno da população em situação de rua. Né? Não que isso não impacte, não estou dizendo que ela não impacta no funcionamento das lojas, só que ela acabava ficando central, né, como um problema central. E aí, quando eu destaco para a população em situação de rua, eu deixo de pensar numa série de outras questões que a cidade, que o centro tem também. Por que eu estou colocando isso? Né? As pessoas que mais, né, nessa última reunião que eu fui, que inclusive tinha um deputado, né, que inclusive o deputado aqui de Campinas, boa parte das pessoas que trouxeram questões, elas trouxeram questões ali da 23 de março, da população de rua, que tem maior concentração, ali perto da catedral e etc. Só que tem uma série de outras ruas que não passa uma pessoa em situação de rua. A gente tem uma série de lojas fechando. Isso não abordou na região, na reunião. Então, a gente tem lojas fechando em diversos pontos do centro e não tem pessoas em situação de rua, nem próximo. Né? Então, né, quando a gente coloca assim que a questão essencial é a população de rua, e levando em consideração o que eu coloquei antes, que ela vai aumentar, a gente deixa de pensar outras questões para o centro, desloca o problema, a população em situação de rua, né, e acaba não aprofundando tanto. Né? Eu trouxe essa dimensão da população em situação de rua, porque é importante, assim, como é a primeira reunião, né, a população de rua, eu trabalho com esse tema e estudo há mais de 10 anos. Inclusive, eu tenho uma série de artigos publicados e já terminei o mestrado, estou fazendo doutorado agora na USP, né, sobre essa mesma temática, que trabalha a população em situação de rua. Então, eu pesquisei várias cidades, não só do Brasil, mas também do mundo, de como é que se pensa e se trata essa população em situação de rua. Por isso que os dados que a gente traz, e também porque é importante o município fazer uma contagem, porque também é uma população que não é fácil de ser contabilizada. Inclusive, tem pelo menos, acho que uns 10 ou 20 anos, que o IBGE ele se organiza para fazer o censo e ele não consegue por conta da complexidade de contabilizar essa população. Então, tem uma proposta para agora 2022 que o centro ele possa incluir a população em situação de rua. E a população em situação de rua, até mesmo no centro, ela está sempre circulando. Uma hora está na catedral, passou um mês, 2 meses, ela está em outro ponto. É óbvio que a gente tem pessoas que elas residem assim em determinados pontos e muitas vezes elas ficam há anos. Outra dimensão importante também, a gente tem pessoas em situação de rua, nessa contagem que a gente fez, ela está há mais de 10 ou 20 anos na rua. 10 ou 20 anos na rua. E essa população que está mais de 10, 20 anos na rua não é um número pequeno, é mais de 20%. Então, a complexidade que a gente tem, quando a gente coloca assim, que quando vocês chamam só assistência, a assistência ela tem um conjunto de oferta, tem um recâmbio, uma série de políticas públicas. Né? Só que para pensar assim e aprofundar essas ações com a população em situação de rua, é impossível também não só incluir as outras secretarias, como a Paula colocou que tem um comitê, mas é também importante incluir a sociedade como um todo. Eu acho que a Câmara, quando ela puxa uma discussão como essa, faz um trabalho fabuloso, né, de incluir isso. Porque é um tema assim que as pessoas elas não querem saber. Inclusive, se vocês pesquisarem, fizeram uma pesquisa rápida na internet, a população em situação de rua ela sempre aparece como invisível. E isso é uma contradição, porque você vai lá no centro, igual nossos colegas têm colocado aqui, e logo quando a Guarda e a Polícia Militar for colocar aqui, não é invisível. Porque a gente trabalha tanto a assistência como a segurança pública diariamente com essa população. Então, para a gente é uma população muito visível. Mas para a sociedade, ela não aparece. Então, eu encerro a minha fala por aqui, né? E fico muito feliz pelo convite e a oportunidade de a gente poder trazer um pouco assim dessa gama de informações que é a população em situação de rua. William, agradeço também a sua fala. William, acho que de todos aqui que a gente está participando, todos os convidados, acho que o único que eu não conhecia era você. Mas gostei muito das suas observações, viu? Você é realmente um estudioso, né? Já está aí na sua fase de doutorado, então deve pesquisar muito sobre o assunto.
Conselho que você falou da participação importante que tem que ter da saúde, do trabalho, né, a questão de moradia, né, o problema, você disse mais de uma vez, a gente sabe que é exatamente isso, o problema é complexo, não vai ser somente, né, uma questão da assistência social para resolvê-lo, né? Gostei muito, gostei da sua fala, acho que ajuda bastante aí a enriquecer aquilo que a gente está discutindo, né, e possíveis soluções, que acho que a gente está buscando isso. E outra fala sua também que achei interessante, né, esse problema, o morador de rua, né, o número dele não vai, digamos, diminuir, mas eu acho que a gente pode, de alguma forma, ter trabalho, né, desenvolvido de uma política pública mesmo, com vários setores, vários atores trabalhando juntos e tendo realmente ali, até minimizando. Acho que muita gente talvez não queira ficar na rua. Se for oferecido, de repente, uma moradia, uma questão de saúde, um emprego, acho que ela pode também mudar, mas isso é uma outra discussão, a gente entra lá. Deixa eu fazer uma sugestão aqui. Capitão Daltoso, né, Coronel Augusto, eu gostaria de fazer uma mudança. Colocar o Capitão Daltoso agora no início, depois a Comandante Lourdes, a Doutora Maria Helena e depois o Coronel Augusto ao final, se me permitirem. Podemos fazer essa mudança? Já deixo, e cada um já se prepara já para esse momento, que o tempo vai correndo, olha só, já são, né, 17 no meu relógio aqui, 17h42, eu já passo para o Capitão Daltoso já, se a gente puder aí cada um falar mais ou menos uns 5 minutos, né, para a gente poder ter essa fala de todos aí. Capitão Daltoso, por favor, a fala é sua. Ô, comandante, muito obrigado, vou tentar ser breve. Na verdade, estou assumindo a companhia aqui há praticamente um mês. O senhor sabe muito bem como é complexa essa área central, como a dinâmica que envolve várias coisas. Como já dito por muitos, né, esse problema do morador de rua é uma situação que não é exclusiva de Campinas, né, que todas as grandes cidades sofrem com esse problema. E a solução não é simples. Se não houver o engajamento do poder público municipal, do poder público estadual, da segurança pública, nós não vamos conseguir resolver esse problema. A gente tem que ter, evidentemente, esse olhar de acolher, de trazer essa população, entender, né, o que levou essa população a estar ali. Acho que foi muito bem dito essa questão dos atrativos, né? O que a região central tem de atrativo, por que essa população está ali, e para que a gente possa tentar minimizar essa situação, diminuindo os atrativos ou trazendo soluções para esse problema, né? Eu não consigo entender qual é a dificuldade ou qual é a questão, né, com relação a essa organização da distribuição de alimentação, uma questão tão simples, uma questão que vai trazer benefício para o morador de rua, vai trazer benefício para a população que utiliza o centro, vai trazer benefício para os comerciantes e acaba acontecendo uma politização de uma coisa que, a princípio, é bom para todo mundo. Então, acredito que esse ano a gente vai sofrer muito por conta dessas questões políticas, né? E evidentemente que tudo passa por vontade política. A maioria dos problemas complexos só são resolvidos com vontade política. Então, acho que a gente tem que entender bem essa questão. Trago que a Polícia Militar vem trabalhando há bastante tempo na área central, como o senhor bem sabe, que a gente trabalha muito, que a gente trabalha muito bem, que a gente faz detenções, que a gente tenta trazer uma situação de segurança pública, de sensação de segurança para a população que utiliza do centro, que é realmente uma área muito pujante, uma área que realmente tem muito dinheiro. A gente vê que mesmo com toda essa situação, se a gente descer ali no centro hoje, nós vamos ter pelo menos 5, 6 mil pessoas para mais que utilizam o centro, que fazem compras no centro. Então, como foi bem dito pelo Donizete, é um grande shopping, há uma movimentação muito grande de valores, então se torna uma área atrativa, e essa área atrativa é atrativa para todo mundo. Nós precisamos tentar resolver esse problema para que ela continue sendo. Participei de uma reunião no Conseg Cambuí, e acho que achei bem interessante, na verdade, a fala do presidente do Conseg, que ele disse assim, se nós voltarmos 50 anos atrás e pegar um morador da região central e mostrar a situação que o centro se encontra hoje, ele não vai acreditar que em 50 anos o que era o centro de Campinas se tornou o que hoje nós temos no centro. Então,
se faz necessário uma revitalização do centro, tentar trazer novamente todos esses escritórios e toda essa fundância que ainda existe ali, para que a gente possa manter essa situação e agregar ainda mais valor a essa região central. Acho que é mais ou menos isso, comandante. Eu agradeço, estou à disposição do senhor aí, e muito obrigado pela fala. Doutoso, prazer é meu, né? Tenha muito sucesso, né? Saiba que, né, a sua chegada é muito bem-vinda, né? Tenha certeza que tem muitas pessoas que querem colaborar com o seu comando, né? E que tenha muito sucesso aí em todas as missões, que não são fáceis, né? A região central, com certeza, abraçou uma das companhias mais complexas aqui, não somente da região de Campinas, mas do estado de São Paulo. Mas parabéns por assumir essa condição. Eu vou passar agora para a nossa comandante Lourdes. Comandante Lourdes, não vou nem fazer a apresentação, né, porque todos já a conhecem, mas gostaria da sua fala, por favor. Não saiu o áudio ainda, comandante. Vê se tem algum ajuste aí para fazer. A nossa parte aqui... eu estou achando que deve ser, talvez, o volume aí, talvez. Tá? Posso fazer, comandante, posso fazer uma alteração? Ver se eu falo com a doutora Maria Helena, e aí a gente vai aqui com o pessoal da técnica, a gente vai conversando aí no chat, vendo se dá para ajudar a resolver alguma coisa. Doutora Maria Helena, né, já peço a palavra da senhora também não preciso fazer apresentações, a senhora é uma pessoa também que tem um trabalho muito grande aí, né, na Polícia Civil como um todo, né, na área de segurança. Gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho também a respeito do assunto. Também, eu tô ativando aqui dela. Doutora, parece que o microfone dela não foi ativado. Doutora, como é a tecnologia, né? Também está com... A gente está vendo aqui que tem um símbolo aqui de ativação aqui talvez aí do seu aparelho. A comandante acabou saindo. Coronel Augusto, eu vou ter que passar para o senhor enquanto a gente vai resolvendo aqui, né? Vamos fazer. Eu converso com a doutora Maria Helena, né? A gente vai acertando aqui a questão técnica. Que eu consegui abrir. Deu certo. Coronel, obrigado, deu certo. Foi um erro técnico de quem está atrás da máquina aqui, viu, Major? Falei, não, complicada. Está todo mundo aprendendo, doutora. Desculpa, eu estou apanhando, mais apanhando do que aprendendo. Não, estamos todos aprendendo. Boa tarde, muito obrigada pelas palavras, a senhora é muito gentil. Gostaria de dizer boa tarde a todos os senhores presentes, dizer que é uma honra estar aqui hoje representando a Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, para falar desse tema, que é um tema muito triste, é uma triste realidade, a situação das pessoas que estão nas ruas, né, as pessoas em situação de rua, e especialmente após a pandemia. Eu acho que houve uma explosão após a pandemia, a gente acho que conseguiu notar que aumentou muito o número de pessoas que estão morando nas ruas, não só na cidade de Campinas, mas em outras cidades também. Eu tenho ido muito a São Paulo, lá eu também tenho notado isso, né? E quem vem suportando o ônus de tudo isso vem sendo os municípios, né? Então, tem uma dificuldade muito grande e que, como todos os senhores foram unânimes em afirmar, e acredito que também estão concordes, é um problema de todos, né? Que somente a união de forças e esforços vai trazer uma solução, vai trazer uma saída. Paula, querida, boa tarde.
para você também. Como você mesma falou, estamos todas juntas, né? Estamos juntos e muito mais. Estamos juntos e, eu diria, juntos e misturados, né? Nós estamos, assim, tendo que fazer essa união de esforços mesmo. Então, eu gostaria de deixar aqui uma palavra parabenizando a Secretaria da Assistência, que trabalha muito bem, na pessoa da senhora Vandicleia, da Paula, da Secretaria de Segurança também, da GM, a comandante Lourdes. Boa tarde, comandante, como vai a senhora, né? E gostaria de deixar, assim, bem claro, né, que no tocante à Polícia Civil, todos aqui podem contar conosco, né? Nós deixamos, assim, o nosso apoio integral para a sociedade, para a comunidade, especialmente com relação à identificação de pessoas desaparecidas, a identificação de pessoas que estão morando nas ruas, eventualmente situações criminais que possam estar cometendo, né? Na possibilidade de regularização de documentos também, né? Então, eu acho que o que fica aqui e que foi concorde, né, é que a união é a palavra-chave, né? Como cidadã, antes de ser delegada, como cidadã, eu entendo que esse problema das pessoas em situação de rua é um problema de todos, né? Não esquecendo que estamos falando de pessoas que merecem toda a dignidade, né? Então, eu agradeço o espaço para poder me manifestar e deixo aqui o meu abraço a todos os senhores, agradecendo. Doutor, agradeço a fala da senhora. A senhora foi bem objetiva já, né? Até essas questões aí de técnicas foram irrelevantes. A senhora já foi direto, já falando até a questão do trabalho da Polícia Civil, de poder ajudar em vários quesitos aí, com certeza. Comandante Lourdes, eu acho que agora a senhora fez até uma mudança, né? Eu percebi aí que deve estar, talvez, com o celular. Se quiser, a palavra é sua, por favor. Vereador, me ouve agora? Já consegue me ouvir? Eu fui pegar o celular. Agora está ok, agora estamos ouvindo. Então, desculpa aí o transtorno, essa parte técnica. Bom, boa tarde, vereador, amigo aí de longa data, né? A gente agora se encontrando nessas situações aí, eu sou nessa empreitada na Câmara muito importante. Na sua pessoa, eu cumprimento a todos os participantes, para não me alongar muito. Paulanista, cumprimento aí o pessoal da administração. Esse é um tema muito complexo, né? Como todos já disseram, ele é difícil, são muitos os atores que incidem sobre esse cenário, essa situação, daí a dificuldade de resolver. A gente fala, nossa, mas como que resolve isso, como que resolve? É dada a complexidade e de todos esses vieses que incidem sobre esse cenário, que dificulta o encaminhar de uma solução que ela apareça mais rapidamente. Com certeza, vereador, esse não vai ser o único debate. A gente vai ter que conversar mais vezes sobre esse assunto e reunir a cada vez mais pessoas, mais entes, tanto da municipalidade quanto fora dela, que têm inserção sobre esse cenário. E só juntos mesmos nós vamos conseguir encontrar o caminho adequado e apresentar alternativas que se mostrem eficientes e que seja visível, que a gente possa observar ao longo do tempo esse resultado. E não bastasse toda a complexidade do tema, nós ainda temos esse recorte no tempo, que é a pandemia. Trouxe aí um outro agravante para essa situação, infelizmente, e nós vamos ter que lidar com isso agora, nesse período em que a gente está retornando à vida normal, que a gente está retornando às situações que eram mais da nossa rotina. O que, na verdade, vai demorar ainda algum tempo para ficar 100% dentro do que a gente estava acostumado, não é? Dentro da segurança pública, nós temos feito bastante. Várias ações, inclusive, como em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com vários órgãos da municipalidade, para, por exemplo, combater a receptação na região central, que isso é muito importante. E qual o viés que isso tem com a pessoa em situação de rua, não é? E com outros que transitam aí pelo centro,
E a gente não pode dizer que isso é deste público especificamente, mas esses, por exemplo, que se misturam a pessoas em situação de rua para cometer práticas delituosas, e nós temos feito várias ações nesse sentido, de coibir, de identificar essas pessoas que estão aí misturadas à população em situação de rua, que se aproveitam deste grupo para se esconder praticando crimes no centro, às vezes até em outros lugares, ou que sejam foragidos. Então, essa situação a gente busca aí combater diariamente. Fazemos também um outro tipo de encaminhamento junto à assistência social, a gente trabalha bastante junto, de encaminhar, de indicar lugares, pessoas, acionar outros serviços da municipalidade. Então, a gente tem feito muito, vereador, na verdade. Não só a Guarda Municipal, mas a Secretaria de Assistência tem aí trabalhado bastante, mas por conta exatamente dessa complexidade é que a gente não consegue que isso apareça, que esse trabalho ele se mostre efetivo, justamente por conta disso. E aí é muito importante, vereador, essa participação de todos na discussão. Essa especificamente que nós estamos tratando nesse recorte de tempo, que é a distribuição de alimento, e que amanhã nós teremos essa audiência pública, é fundamental a participação da sociedade, a participação das pessoas que não só que são afetas a essa discussão, mas todas aquelas que desejam contribuir para que isso seja encaminhado da maneira mais satisfatória possível. Essa participação, como muitos já disseram aqui na reunião, ela é fundamental. Todos nós temos que estar presentes, todos nós precisamos fazer parte também da solução. É uma problemática muito complicada e todo mundo é parte e pode contribuir de maneira muito satisfatória para que a gente encaminhe especificamente esse momento da distribuição do alimento. É bastante importante. Esse viés que a administração tem buscado empregar na distribuição de alimento, que ela ocorrer num local centralizado, com as pessoas podendo sentar-se a uma mesa, é dignidade. Isso é muito importante para a gente buscar essa recuperação que se tenta com a pessoa em situação de rua, de que ela possa enxergar a sua vida com outro olhar, ver um outro patamar, e aqueles talvez buscarem outras ações, inclusive, para ter uma condição diferente, se for o caso. Então, a gente partindo desse princípio da dignidade, de oferecer um espaço adequado para a alimentação, que é algo muito importante, né? Comer, se alimentar é algo bastante importante. Então, o olhar deve ser voltado nesse sentido. Não vou me alongar, dado o tempo, né? Dá para falar um dia inteiro em relação a essa situação. Mas, vereador, eu acho que a gente está aí no caminho. Parabéns pela sua iniciativa. Essas discussões são absolutamente necessárias para que todos se ouçam, se conheçam, saibam do que está ocorrendo e de que maneira pode ajudar. E o comprometimento de todos é o que vai fazer com que a gente avance nessa condição e que a gente possa ajudar essa população de diferentes maneiras, inclusive em relação à sua saúde. Nós temos aí casos graves, né, de álcool, de dependência de álcool e outras drogas que precisam ser tratadas também. Então, é uma complexidade muito grande. Resgatar vínculos familiares, isso não é fácil. É um trabalho que demanda aí muitíssimo tempo, e trazer essas pessoas para uma situação de dignidade, acho que é o mais importante, e esse passo da distribuição de alimentos, ele é fundamental nessa trilha que a gente pretende aí seguir, que a administração pretende caminhar. Obrigada, vereador. Qualquer coisa, a gente está aqui, é só perguntar. Comandante Lourdes, obrigado, como sempre, né? Eu falei do senhor Preto, mas não tem jeito também de falar, comandante Lourdes. Quantos anos a gente já discute essa questão, né? Mas, com certeza, não vai ser a última reunião. Eu acho que é importante que a gente vá retomando esse assunto de uma outra forma de abordar, de ver. A gente tem que realmente começar a desenvolver e ter soluções. Eu falo sempre sobre isso, soluções, a gente tem que buscar.
né? Não podemos ficar parados. O comandante Augusto, né? O coronel Augusto. Coronel Augusto, o senhor tem 1 minuto para poder falar. Eu tô brincando, coronel. Seria injusto. Obrigado. Só tem 1 minuto. Por favor, tenha a sua fala aí para a gente poder já, basicamente, depois ir já para o final. Mas fale no seu tempo. Obrigado. Obrigado. Eu vou tentar ser bem breve também, bem objetivo no que eu vou falar, né? Eu agradeço aqui ao convite, a participação, né, que foi formulado do nosso comandante de CPI, né, Coronel Nery. Estou aqui representando a ele, os demais comandantes de batalhão aqui do município de Campinas. Fazem todos, né, um trabalho muito dedicado pela população do nosso município. E eu gostaria de falar o seguinte, né, até o capitão Daltoso falou aí sobre talvez alguém há 50 anos atrás aparecer hoje aqui, se assustar, né, com o que se transformou somente o centro de Campinas. Eu sou nascido em Campinas, tenho 48, não me lembro dos 48, mas me lembro da minha infância e de conhecer o centro de Campinas, o quanto era bem organizado, como as coisas funcionavam bem, né, como era o comércio bastante forte ali na região central de Campinas. Então, isso é algo importante, né? A gente vê essa mudança durante o transcorrer dos anos, né? Mas, é claro, as cidades crescem, né, os problemas também tendem a aumentar. O cenário que nós encontramos hoje não é algo que se criou do dia para a noite, também não é causa somente da pandemia, mas a pandemia também teve grande influência, mas é algo que vem se processando durante muitos e muitos anos. Algumas ações, algumas omissões, por parte de todos, por parte do poder público, por parte também da sociedade civil, e talvez não cobrar certas providências, certas soluções, e a coisa vai caminhando, né? Estamos, de fato, nesse cenário que vemos hoje. Temos que dar algum caminho, uma solução. É isso que é importante que nós estamos buscando aqui. E que essas soluções sejam soluções práticas, que sejam realmente possíveis de serem realizadas, né? Não adianta termos ótimos projetos mirabolantes que não sejam possíveis de colocar em prática. Então, ótima a medida em nos colocarmos todos para que falemos sobre o tema, para que cada um conheça o que cada uma das instituições e o que a sociedade civil está fazendo. É de extrema importância que as soluções sejam transversais, que passem por todos nós, e que todos nós tenhamos o conhecimento do que é feito, do que cada um faz. Eu percebo, né, que existe essa dificuldade. Por vezes, a sociedade civil não tem acesso à informação de tudo o que a municipalidade está fazendo, ou do que os órgãos de segurança estejam fazendo, ou que a assistência social está fazendo, e da mesma forma, vice-versa, né? Então, é importante que todos nós tenhamos o conhecimento do que cada um está fazendo e encontremos esse ponto comum entre todos nós. Sendo o último por falar aqui, é bom que a gente vai aprendendo muitas coisas com todos que vão falando, mas eu fico feliz por um motivo, né? Finalizando aqui, eu vejo que todos nós estamos com o mesmo objetivo, todos, sociedade civil, segurança pública, assistente social, a Câmara de Vereadores, todos estamos imbuídos de uma missão única, cuidar de pessoas. Então, a assistência social tem o seu espectro de cuidar de pessoas, a sociedade civil, os comerciantes, têm o seu cuidado com as suas pessoas, que são os seus funcionários, que têm que gerar renda para poder manter suas famílias, né? A segurança pública, cuidar das pessoas, tanto as pessoas de bem como os infratores da lei, né? Também cuidar dessas pessoas e encaminhá-las para o Poder Judiciário, encaminhá-las para o sistema penitenciário, porque eles são procurados, são criminosos, para que lá vão passar pelo sistema e buscar recuperação. Então, todos nós estamos buscando cuidar das pessoas. Os vereadores, né, ouvindo a todos nós e a população, buscando criar os mecanismos jurídicos, como foi aprovada essa lei, e agora tem, por parte do município, o decreto para colocar em prática isso, né? Então, são todas medidas muito importantes. Mas eu vejo que é de extrema importância que haja o quê? Uma ligação
que não seja ocasional, que seja duradoura, que seja prática e que permita a cada um de nós aqui como participantes e outros que têm que vir fazer parte, termos as ferramentas necessárias para dar as soluções, para buscar resolver as questões. Porque hoje existe uma dificuldade, então a segurança pública se depara com uma série de situações, a PM, a guarda, e muitas vezes não tem um caminho que seja prático, que seja rápido para dar a solução para aquele problema. Então encontra lá o pessoa em situação de rua que notadamente tem um problema mental, psiquiátrico. Como é que fazemos? Qual é o meio rápido de atendimento, de dar uma solução para isso? Encontramos pessoas que, recém-chegadas ao município, relatam situações de desemprego, querem trabalhar, querem um encaminhamento, um curso. Como é que a gente faz isso para fazer esse encaminhamento? Tem que ter um caminho para isso. Tenho certeza que a própria Associação dos Comerciantes ajudaria nessa parte. Pegando uma dessas pessoas aí com qualificação para fazer um serviço, dar emprego para essas pessoas. Encontramos outras pessoas com outros problemas de saúde. Tem um consultório de rua, sei, mas não sei se é 24 horas por dia. Eu acho que não. Tenho dúvida, né? Enfim, da mesma forma, da parte da ciência social. Não duvido que eles encontrem momentos lá que eles venham a ser vítimas de ameaça por parte de bandidos infiltrados lá no meio dessas pessoas. Eles precisam também desse suporte para separar as coisas. Então, eu vejo que é extremamente importante essa ação, mas temos que pensar nessa forma de nós termos uma forma de relacionamento entre todos nós, seja duradouro, prático, rápido, e que busque dar essas soluções. Não adianta ficar com muita burocracia e não termos as ferramentas para as soluções que estão correndo ali, naquele momento, naquela hora, muitas vezes, fim de semana, à noite, né, a PM, a guarda ficam lá com um problema e não tem como resolver, porque não tem o caminho para a solução. Então, isso acho que é de extrema importância, né? Digo mais, ao vereador, né? Não é por coincidência que essa reunião está sendo feita hoje. O vereador Jaime é religioso, tem seus valores também, assim como eu tenho, né? Eu digo que não é por coincidência que calhou de ser hoje, né? Como as coisas têm que funcionar, quando as coisas são virtuosas, né? Deus vai encaminhando as coisas para que haja soluções, porque, como disse, todos nós aqui estamos preocupados em cuidar de pessoas. Então, temos que encontrar essas ferramentas. Também, a Polícia Militar continua, como sempre, né, fazendo as suas ações, procurando fazer o melhor possível, as ações junto com a Guarda Municipal, muito importante, parceiro nosso, né? Polícia Civil, né? A própria sociedade civil. Tenho certeza que todos nós, né, tendo esse caminho, não desistir, né? Seguir buscando esse caminho, encurtando os espaços, né? Criando pontes entre nós que sejam facilitadores. Nós conseguiremos, com certeza, ótimos resultados. Obrigado, vereador Jaime, os demais. Coronel, agradeço pela sua participação, pelas palavras, né? A gente poderia realmente ficar aqui um bom tempo, né, discutindo as questões aqui, né, e poder encaminhar. Eu ia até falar aqui da participação da nossa presidente da SIC, mas também nossa secretária de Desenvolvimento. Secretária, a gente está já quase finalizando. Eu sei que a senhora estava em reunião, em compromisso, mas a gente gostaria de uma palavra sua final, né? Já passamos todos os convidados, mas gostaria que pudesse falar um pouquinho, né, com o nosso público a respeito um pouquinho da região central, para a gente já finalizar já e dar encerramento à nossa reunião. Por favor, secretário. Boa tarde a todos, boa tarde, Major Jaime. Eu estou me deslocando aqui da prefeitura para uma outra reunião, mas de fato eu estava representando aí o prefeito numa reunião do Prêmio de Inovação,
que nós recebemos e, por isso, eu não consegui entrar antes, porque coincidiu o mesmo horário, as duas videoconferências. E, então, eu acho que agradecer primeiramente, vereador Major Jaime, pela sua disponibilidade de estar fazendo esse encontro via Zoom com essa pauta tão importante que nos é tão cara, né? Assim, a Associação Comercial vem lutando através de suas diretorias ao longo de tantos anos para que a gente tenha na região central um ambiente sempre adequado para que todos possam ir às compras, para que as pessoas possam ter uma vida como manda-se a região central. A gente tem um volume de pessoas, né, que passa por aquela área todos os dias, um volume muito grande de pessoas. Então, eu tenho certeza que a gente cuidar disso é como cuidar, a gente costuma dizer, da sala da nossa casa, né? A região central é como se fosse onde a gente recebe as pessoas na nossa casa, que é a área de visita, vamos dizer assim. Então, tem que estar sempre muito bem arrumada. E a gente vem sofrendo ao longo dos anos aí. Eu acho que a pauta de hoje é a gente tratar a questão dos moradores de rua, dizer que, do nosso ponto de vista, nós ficamos muito satisfeitos com a vinda dessa lei, né, que tratou da questão da distribuição dos alimentos, porque isso traz uma outra situação para essas pessoas que vivem de uma forma que não é adequada. Então, traz dignidade para que o morador de rua possa estar se alimentando de forma adequada. Nós achamos que tanto a lei depois quanto o decreto traz essa luz, né, nova para que a gente tenha essa possibilidade para essas pessoas. Então, é muito triste a gente poder ver tantas pessoas no centro da cidade, que não tem ficado mais só no centro, a gente tem visto também no Cambuí, no entorno. Então, acho que amanhã a gente sabe que temos aí uma audiência do Ministério Público, né, que vai acontecer para essa discussão, e a gente sabe quanto é importante a participação de todos os cidadãos com esse olhar, né, um olhar para uma melhora de condição da vida das pessoas. Na Associação Comercial, nós estamos ali junto com as empresas, né, nós trazemos as empresas da cidade, e também na própria secretaria, a gente está sempre com um olhar atento para as empresas, mas a gente tem que lembrar que as empresas trazem empregos para as pessoas. Então, o olhar para as pessoas, ela está sempre em primeiro lugar. E por mais tecnologia que cada vez mais a gente tenha a necessidade de usar, porque não é mais um meio, mas sim uma necessidade, a gente sabe que se a gente não tiver as pessoas, as coisas não andam. Então, não adianta somente ter a tecnologia, né? São as pessoas que fazem a diferença. E dar dignidade para todo mundo, eu acho que é essencial, e por isso a gente ficou muito satisfeito quando foi aprovada essa lei, e agora o decreto que regulamenta essa lei também. Então, acho que super importante, Major Jaime, que você tenha feito essa discussão hoje sobre outros aspectos e pontos de vista, e que isso contribua cada vez mais para que a gente tenha um centro cada vez melhor, que seja aí a casa para todos, para que todos possam andar, se locomover, fazer suas compras, né? Então, passar por ali, porque é a passagem de tantas pessoas também. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade e agradecer aí por você ter feito aí essa sessão especial aqui da Câmara, abrindo a palavra para que todos pudessem contribuir nesse sentido. Muito obrigado. Secretário, eu que agradeço, né? Sei das tarefas, né? Das rotinas aí que são atribuladas, mas agradeço por participar juntamente conosco aqui, e a sua opinião, com certeza, é importante para que a gente possa discutir e ter, principalmente, soluções
eu tenho falado muito disso, né, dessa questão de soluções. A gente já está no final, já estamos finalizando, passamos até um pouco do nosso tempo. Eu queria só ver com o vereador Eduardo Magoga se, de repente, o vereador quer falar alguma coisa, ou se não, a gente já vai para finalizar. Vereador, alguma palavra? Eu não vou conseguir passar a palavra para todos. O vereador falou que não, que está, né, por conta do tempo aí. Então, o que a gente tem que fazer é agradecer muito a todos que participaram. Gostaria de, mais uma vez, nominar aqui todos que estão presentes aqui nessa reunião. Agradeço muito, né, de coração aqui, o Tenente-Coronel Adriano Augusto Leão, comandante do 8º, capitão Danilo Daltoso, comandante da 1ª CIA do 8º, a doutora Maria Helena Joia, delegada, coordenadora das delegacias da mulher da região do Inter 2, a nossa comandante Lourdes, né, Maria de Lourdes Soares, que é a comandante da Guarda de Campinas, da Assistência Social, Maria Aparecida Giane Barbosa, que é do Departamento de Operações da Assistência Social, William Azevedo, que é o responsável, né, o chefe desse trabalho, né, que vem sendo desenvolvido, a nossa secretária adjunta também, Paula Andréia Anceloni. Também agradeço a nossa presidente da SIC, e também secretária de Desenvolvimento, Adriana Flose, o senhor Feleto, que é também diretor da SIC, mas também presidente do CONSEG, e também o senhor Antônio Donizete da Silva, que é empresário aqui também na nossa cidade de Campinas. Foram faladas muitas coisas, eu queria lembrar só do seguinte: a gente falou aqui sobre crime, a gente falou sobre trabalho integrado, falamos sobre saúde, falamos sobre um assunto complexo, morador de rua, morador de Campinas, né? Falamos sobre Campinas ser uma cidade pujante, vontade política. Eu acho que muitas coisas aqui foram discutidas e muitas coisas ainda serão discutidas. Como o comandante falou, nada é por acaso, né? Nós fizemos essa reunião e logo na sequência teremos amanhã uma audiência pública. É fundamental para dar um start em algo que pode mudar, sim, um conceito e transformar um pouco a vida até de alguns cidadãos que estão na rua hoje. Mas, principalmente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, você morador de Campinas, você cidadão, você que quer, sim, ter um país melhor, uma cidade melhor, que a gente possa, com todos esses entes, e agradeço muito a participação de todos, que a gente possa realmente encontrar soluções e que a gente possa ter, não vamos conseguir, talvez, né, uma Campinas de 50 anos atrás, mas que a gente possa ter, sim, uma qualidade de vida melhor, não só para os moradores que hoje estão numa situação de rua, que podem sair, né, uma condição que pode ser momentânea, mas para todos os moradores de Campinas e todo cidadão campineiro. Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima reunião. Está encerrada essa que foi a segunda reunião ordinária dessa comissão para assuntos de segurança pública, presidida pelo vereador Major Jaime. Lembrando que amanhã estamos de volta. Por hoje é só a nossa programação ao vivo na TV Câmara Campinas, mas amanhã temos o Câmara Notícia e outras atividades aqui. Fique com a gente, uma boa noite e até amanhã. TV Câmara Campinas.